O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. Sertanejos, de Barbosa Lima Sobrinho, voz Iba Mendes. Bom dia, tio João. Bom dia, seu doutor. Deus guarde a vós mercê. Como vai a vida? Planta-se muito? As chuvas de anteontem teriam prejudicado a sua lavoura? A chuva agora não adianta para o algodão, seu doutor, nem para a mandioca, mas a chuva sempre é boa. E a criação? As galinhas vão ajudando um pouco, dão trabalho para chocar, mas as ninhadas estão saindo bem, sem ovos gorados. Compadre Felisberto é quem anda sem sorte. Deu uma praga nos algodoeiros dele, que tem sido uma destruição. Já me disseram a mesma coisa, tio João. O Juca do Sítio Grande parece também que anda aperreado com as plantações. É isso mesmo, seu doutor. Mas o Quincas do Barrancão está ganhando muito dinheiro e a família crescendo, que é uma boniteza. A Mariquinhas, filha mais velha dele, vai casar com o doutor Emílio de Cerro Grande. Bom moço. E trabalhador, seu doutor. Na última safra ele apanhou muito algodão, naquelas tiras de terra e quase sem gente. Uns bem, outros mal. Peçamos a Deus para que nos deixe ficar entre os que vão bem. Assim mesmo, seu doutor, com licença de vossa senhoria, toca andar, que a feira já deve estar agora no comecinho. Pois não, tio João, e seja feliz. O sertanejo agradeceu e tocou para diante o cavalo, em que levava para a feira os produtos de sua indústria. O doutor Aldrico de Oliveira ainda seguiu com o olhar a marcha vagarosa da montaria e o passo duro do sertanejo. Bom homem aquele, direito, trabalhador, valente, mas que pobre vida, esforço imenso, atividade sem folgas, para todos os sábados reunia um punhado de coisas e ir vendê-las na feira, quando não acontecia voltar com a maior parte dos produtos, à espera de um sábado melhor. O doutor Aldrico sempre admirara aquelas vidas humildes que se contentavam com um pouco de pão e um canto de sol, e por essas migalhas que consumiam numa peleja sem repouso. A ambição teria batido algum dia à porta dessas existências de sacrifício? Queria parecer-lhe que não, tão profunda se mostrava a resignação dessas pobres criaturas. Nasciam num casebre em ruínas, e num casebre em ruínas viviam, conformados com as cobertas de sapé, com o chão de terra, com os jiraus duros em que dormiam. Quantos teriam cadeiras nas moradias? O comum era o banco de madeira, obra tosca de marceneiros improvisados e sem ferramentas. Sinal de quase riqueza, pelo menos temporária, era a espreguiçadeira única que o dono da casa ocupava desde o momento em que entrava no seu domínio de patriarca. A mulher e os filhos arranjavam-se pelos bancos ou no chão de terra, como a corte humilde e resignada desses pobres senhores de um feudo miserável. Entretanto, viviam todos contentes, num desconforto infinito. Plácidos, risonhos, corteses, não tinham queixas contra a vida. Era essa resignação que surpreendia o doutor Aldrico, desde que chegara àquela pequena cidade como promotor de justiça, porque ele, o doutor Aldrico, vivia numa casa mobiliada confortavelmente, tinha passadio, pelo menos farto. Entretanto, Deus sabia as suas revoltas íntimas, o desejo de voltar à capital, o sonho dos benefícios que a fortuna oferece. Seriam aqueles homens feitos de matéria diferente? Teriam eles a alma trancada à sedução da ambição, às promessas da riqueza, às alegrias do bem-estar? Despertou o doutor Aldrico desse devaneio com a chegada da esposa. Não queres ir à feira? Vamos. Pegou o chapéu e foi caminhando ao lado da mulher. Os seus pensamentos continuaram com ele, numa absorção maior, o olhar distante, o sobrecenho carregado. Que tem você que não responde às pessoas que o cumprimentam?
Perguntou-lhe a mulher, puxando-lhe o braço. O doutor Aldrico estremeceu como quem acorda e viu então perto dele o Cazuza, do sítio Cumprido. Vai muito distraído, seu doutor. É verdade. Como está você? Sua família passa bem? Numa voz cantada, dolente e uniforme, Cazuza desfiou uma série enorme de notícias más, doenças, dificuldades, misérias, e falava tranquilo, como se estivesse tratando de pessoas estranhas. Pior do que tudo, para ele era que a filha mais velha, mocinha, embirrara casar com um sujeito à toa, o Manuel Macambira, useiro em desordens, já várias vezes preso pela polícia. Essa moçarada é teimosa, seu doutor. Não gosta de ouvir conselho, mas eu já disse que não deixo casar. Se quiser fugir, fuja. Não contará mais comigo, nem que arrebente, nem que fique pelas ruas, como uma rapariga, uma mulher da vida. Não seja tão rigoroso, Cazuza. É cá o costume da gente. A filha do compadre Totônio saiu de casa com o namorado. Meu compadre não queria o casamento. Quando o sujeito largou a moça, ela foi chorar à porta da casa da família. Compadre Dondon se enquisilou para receber a filha, mas compadre Totônio não deixou. Era uma desavergonhada, deixara de ser sua filha, que se fosse para sempre. E então, Cazuza? A rapariga partiu, voltou para Recife. Ninguém ouviu falar nela depois. No ano passado andou-se dizendo que ela morreu no hospital com um mal do peito. Pois o Totônio não terá remorso de tudo isso? Remorso? Ele fez o que devia fazer, aconselhou a filha. Desde que ela fugiu, o compadre Totônio não tinha mais obrigação. Quem morreu no hospital foi uma mulher qualquer que se perdera. Bem, Cazuza, amanhã eu vou falar com sua filha. Talvez possa convencê-la de que não deve continuar no namoro com o Macambira. Muito agradecido, doutor, mas vai ser custoso. Quando moça emperra é pior que jumento. Já sei que não há remédio. Há de haver remédio, Cazuza. A Joana de Pedra Azul insistiu, mas acabou obedecendo à família e vive hoje feliz com o marido que lhe apareceu depois, moço quieto e trabalhador. Deus queira, seu doutor. Haviam chegado à feira e o burburinho os envolveu na desordem das barracas que se espalhavam pela praça. Os vendedores mais pobres, que não tinham barracas, arrumavam pelo chão os produtos de sua indústria ou de sua lavoura, as frutas, a farinha, os utensílios de barro, as urupemas, os cestos caprichosamente acabados e ficavam ao pé das mercadorias acocorados e tranquilos. O doutor Aldrico ainda se lembrava das feiras a que assistira na capital. Eram tão diferentes. Não havia ali diante dele o esforço dos vendedores, a gritaria com que apregoavam as mercadorias, a insistência com que as ofereciam aos compradores recalcitrantes. Naquela feira sertaneja, o comércio se fazia sobre bases de relativa espontaneidade. Raros vendedores apregoavam as mercadorias, mais raros ainda seriam os que tomassem a iniciativa de insistir, pois se tudo ficava ali à mostra, diante dos interessados, que andavam de um lado para o outro, quem quisesse comprar era só pedir preço. O vendedor dizia o preço sem grande margem para especulação, não havia debates vivos, nem se recorria à dialética do regateio. Se os compradores demoravam junto de algum negócio, era para saber notícias do dono e de sua família. Nesse ponto, a feira funcionava como a gazeta minuciosa da cidade. Realmente, era na feira que se sabia a vida de todos os habitantes do lugar, desde os azares da lavoura até a intimidade das casas. Nenhuma novidade se ocultava à bisbilhotice daquela revista dos sábados. O resto do tempo seria para ruminar o noticiário farto, aumentando, envenenando. O promotor se enquadrara bem nesses costumes da terra. A princípio, ainda quis conservar-se a distância de semelhante alcovitice, mas percebeu que levaria assim o pior partido, pois ninguém atribuiria a sua reserva a um escrúpulo de pessoa estranha à localidade. Ao contrário, seria visto como um indivíduo orgulhoso, que não queria misturar-se com o povo da cidade. Para viver bem, era necessário aceitar os hábitos de todos, partilhando da bisbilhotice geral. No fim de algum tempo desse exercício, vinha o interesse pela vida alheia, o gosto de seguir os pequenos dramas, as histórias íntimas,
adivinhadas ou exageradas pelos relatores das feiras. Desde que resolveram empunhar a tesoura da maledicência e da alcovitice, sentia o doutor Aldrico que havia conquistado a simpatia do povo, reconhecido a esta demonstração de identificação com os sentimentos gerais, e como tivesse palavra fluente e fantasia fácil, tornara a si mesmo um dos mais procurados narradores. Ficava sempre envolvido numa roda grande de conhecidos, presos ao brilho e à perversidade de suas descrições coloridas. Foi assim, no meio de um grupo numeroso, que a mulher o fora encontrar naquele dia. Vamos, Aldrico. O doutor Aldrico despediu-se dos amigos e, de volta para casa, a mulher lhe foi relatando o que havia sabido das amigas, não menos informadas que os homens. Mas o doutor Aldrico quase não prestava atenção ao que dizia a mulher. Mesmo na feira, os amigos haviam achado um tanto preocupado. Agora, junto da mulher, a atenção lhe fugia de novo para insistir naquele caso da filha do Cazuza. Sim, iria fazer o esforço possível, conversaria com o Macambira, procuraria dissuadir mocinha daquele namoro imprudente, mas de antemão desanimava, pensando na intransigência de todos aqueles sertanejos que se trancavam placidamente em negativas obstinadas. Cada vez que surgia um caso daqueles, o doutor Aldrico tinha a impressão de quem ia presenciar um drama conhecido, pois as cenas não tinham mais imprevisto. Sucediam-se regularmente, dentro de uma marcação infalível, na mesma sucessão de negativas irredutíveis e decisões inamolgáveis. Aquele sertão imenso, povoado de sofrimentos, era um contra-regra monótono nessas tragédias de todos os dias. Em tudo isso havia um paralelismo que impressionava o doutor Aldrico. A alma desses sertanejos tinha alguma coisa de soalheiras, invencíveis ambas, uma no fatalismo das forças naturais, outra na placidez daquela obstinação humilde que se dissimulava para resistir melhor. À tarde, mal acabar o jantar, ouviu o doutor Aldrico que lhe batiam à porta. Foi abrir. O Cazuza entrou, de sobressenho carregado, o olhar duríssimo, sentou-se, enrolando nas mãos o chapéu de massa. Que há de novo, Cazuza? Disse o doutor Aldrico, procurando dar às palavras uma entoação alegre. No íntimo, porém, tinha a impressão de alguma coisa definitiva que a atitude do sertanejo lhe revelava. Seu doutor, mocinha fugiu. A voz era de certo igual, não havia nenhuma contração na fisionomia daquele homem rústico, a mesma tranquilidade de sempre, apenas no fundo dos olhos poder-se notar um brilho mais duro de ódio e de rancor. Estávamos todos na feira, Manuel Macambira passou por lá a cavalo, mocinha foi na garupa, parece que tomaram a estrada da serra. O doutor Aldrico murmurou palavras vagas de consolo, não se deixasse abater, quem sabe mesmo se não haveria remédio para aquela loucura. Cazuza sacudia a cabeça, quase indiferente. Macambúzio despediu-se do doutor Aldrico, não teve uma palavra áspera, um gesto de revolta, uma simples ameaça, mas o doutor Aldrico não se enganava com esse povo do sertão, em cujo espírito as tempestades se anunciam pelos sinais da bonança. Não havia passado muito tempo depois que saíra o sertanejo, quando chegaram os fugitivos que iam pedir a intervenção do doutor Aldrico. Manuel havia levado mocinha para a casa da mãe dele, à espera de que escurecesse. Queriam casar-se. Manuel Macambira prometia corrigir-se, gostava muito de mocinha e desejava fazê-la feliz. Trabalharia para ela esforçadamente, não era de todo privado de recursos, possuía uma pequena fazenda a 2 léguas da cidade e desde que trabalhasse a terra daria o bastante para o sustento da família. Para que fossem felizes, não precisavam senão de que o Cazuza consentisse num casamento. Macambira e mocinha imploravam o doutor Aldrico que fosse procurar obter o perdão do sertanejo. Tocado pelas cenas e pelas lágrimas aflitas da moça, o doutor Aldrico resolveu fazer aquele esforço último, mandou selar o cavalo e largou-se para o sítio do Cazuza. O sertanejo o recebeu respeitosamente, ouviu calado toda a história, a descrição romantizada das lágrimas, o desejo honesto de casar, a promessa de Macambira, as possibilidades de uma vida nova. Não deixou o doutor Aldrico de recordar também a lição piedosa de Cristo,
no apólogo tão humano da mulher adúltera, mostrou como aquelas duas existências estavam diante de um dilema fatal, poderiam salvar-se ou estavam irremediavelmente perdidas. Tudo dependia de Cazuza. Nas mãos deles estava a sorte daquele casal, a esperança, a alegria, a felicidade ou a desgraça, a humilhação, a miséria. Empolgado pelo tema, o orador do júri despertou dentro do Dr. Aldrico. Levantando-se do banco em que estava sentado, contou ali mesmo naquela sala tosca, sob a luz mortiça de um lampião de querosene, debaixo da coberta de sapê daquele casebre, a cena dramática dos combates de circo na Roma dos Césares. O polegar para baixo era o gesto simples em que os imperadores condenavam à morte os gladiadores vencidos, mas se movesse a mão no outro sentido, estendendo uma palma toda aberta, o lutador derrotado encontraria a esperança de uma nova existência. Assim ele, Cazuza, diante daquelas duas criaturas, podia decidir, a bem dizer, da própria vida de ambos. Perdoaria ou condenaria? Daria esperanças de paz, de alegria, de felicidade? Ou as condenaria a um êxodo amargo, de desgraça em desgraça, rolando declive abaixo nos caminhos tormentosos da vida? Não esquecesse que uma daquelas criaturas era o sangue de seu sangue, a carne de sua carne. Cansado pela peroração, o Dr. Aldrico se deteve. Estava contente com a eloquência daquela tirada, que parecia ter sido declamada com um vigor diferente da maneira mecânica com que acostumava citar diante dos júris locais, intimados a resolver como Césares do destino da sociedade agravada. Mas quando observou a fisionomia do sertanejo, o orador sentiu o desânimo de quem não conseguiu convencer. O rosto impassível de Cazuza não parecia ter percebido nem a força daqueles argumentos, nem o mérito literário da comparação. Não há mais jeito, disse ele então ao Dr. Aldrico. A moça que fugiu de casa não é mais minha filha. O homem que a tirou daqui insultou a minha família, desonrou os meus cabelos brancos, e eu não o quero senão no alvo de meu rifle ou perto de minha faca. A única felicidade que desejo, seu doutor, é ver estendido por terra esse homem que roubou minha filha. O Dr. Aldrico tornou a insistir. Com a morte de Macambira, não repararia a desonra da filha, só o casamento poderia emendar o erro dos jovens. Afinal, Macambira era de boa família, o defeito de desordeiro e vadio poderia desaparecer, como tantas vezes se observaram em rapazes estouvados, que se casavam e endireitavam. O sertanejo ouvia respeitosamente os argumentos, mas retrucava com uma negativa serena. Ela me desonrou e há de pagar. Ninguém de minha família aguentou insultos e eu não quero ser o primeiro. Mas sua filha, Cazuza, você vai desgraçá-la. Ela que sofra também, é culpada e deve ter castigo. Daí não houve como arrancar o sertanejo. Não se irritava, não elevava a voz, não interrompia o seu cachimbar descansado. Desconsolado e derrotado, o Dr. Aldrico voltou para casa. Os jovens compreenderam pela sua atitude o resultado da conversa com Cazuza. Depois de tudo lhes relatar, concluiu o Dr. Aldrico. O melhor, Manuel Macambira, é vocês fugirem para longe daqui. Se o Cazuza o pega, ele não perdoa. E não adianta que seja você o vitorioso ou a vítima. Fuja, o velho é teimoso. Mocinha chorava, enquanto Macambira ia rodando tristemente nas mãos o seu pobre chapéu de feltro. Sim, eles sentiam que só havia mesmo aquela solução. Fugiriam, iriam juntos, mudariam de nome, se preciso, escondendo-se para evitar a vingança do sertanejo. E nessa decisão despediram-se do Dr. Aldrico. Estavam abatidos, acabrunhados. O Dr. Aldrico os acompanhou até a porta. Viu quando eles partiram ao passo vagaroso da montaria. E o promotor pensava cheio de melancolia na fatalidade dos destinos. Aqueles dois iriam agora tomar um rumo novo e desconhecido, confiados apenas ao amor, força misteriosa e precária. Que seria deles? Que seria daquela moça confiante e apaixonada? À distância, os vultos iam mergulhando na sombra de uma noite de lua minguante. A pequena cidade dormia tranquilamente, todas as casas fechadas, as ruas desertas e silenciosas.
Não se via mais o vulto dos fugitivos, nem se ouvia o ruído do trote lento do cavalo. Olhou ainda o doutor Aldrico na direção do caminho ermo. Ao fundo, as montanhas que circundavam a cidade quase se confundiam com o negrume do firmamento. As estrelas claras do sertão faiscavam furiosamente, desarrumadas e fascinadoras, na imensidade longínqua do céu. Um suspiro profundo levantou o peito do doutor Aldrico e, vagarosamente, quase mecanicamente, foi fechando a porta de sua casa, com os olhos ainda presos ao faiscar das estrelas que, àquela hora, seguiam com o seu brilho a marcha daqueles desgraçados pelos ásperos caminhos do sertão. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com